Olá, tudo bem? Eu chamo Juan, sou residente de psiquiatria do 2º ano do Hospital Mental e vou responder essas perguntas que me fizeram. São meio difíceis, mas vou tentar responder da forma mais breve possível e talvez mais simples. Primeiro, como diferenciar um efeito colateral de uma piora do quadro clínico? Isso é difícil. Primeiro, a gente tem que ver o que é que a condição de base predispõe. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tô com um transtorno depressivo, e esse transtorno depressivo me dá uma falta de libido natural. E aí eu começo um ISRS, um Libido, algum tratamento pensando nisso. E o libido continua igual, e ele ainda tem os outros comemorativos da depressão, provavelmente isso é causa da depressão. Agora, se ele melhora o humor, melhora todos os sintomas, e o libido não volta ou piora de um padrão que já estava anteriormente, provavelmente é do medicamento. Então a gente tem que olhar caso por caso, e entender qual é a temporalidade que os sintomas estão vindo. Mas sim, geralmente nunca também é só uma coisa isolada. Por exemplo, essa questão do libido, nunca vem só o libido, vem o libido com alguma coisa no humor. Então é muito mais complexo do que parece essa questão. Medicamentos podem interferir na libido ou na vida sexual do paciente? Como ser abordado? Podem, é muito conhecido, inclusive a gente tem vários medicamentos que causam mais do que os outros. A vida sexual do paciente é muito importante na psiquiatria, porque de fato a gente, todos os medicamentos que a gente faz, basicamente tem algum tipo de interferência, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, todos têm função no ciclo sexual. Então sim, é muito importante, pode interferir sim. Como ser abordado? Eu sempre deixo claro para o paciente, isso é uma coisa particularmente minha, sobre a questão do que pode vir a acontecer de colateral. Dito isso, eu sempre tento fazer essa temporalidade que eu já tinha citado, e eu converso. A questão do desejo sexual ainda está do jeito que estava antes? Qual o problema? Porque assim, o ciclo sexual, 3 fases, né? Tem a fase de excitação, né? A parte no homem do enrijecimento peniano e da mulher da dilatação do canal vaginal. E o 3 é a questão do orgasmo, né? Dos finalmente. Então tem que ver qual parte está alterada. E como a gente poderia fazer para interferir nesse colateral nessas fases. Mas muitas vezes essa questão sexual ela tende a passar. Se a gente esperar até 8 semanas, tem protocolo de 8 a 12 semanas. Mas também tem a opção de trocar o medicamento em outros casos. Tem medicamentos que dão menos, tem medicamentos que dão mais. Então a gente tem que individualizar cada caso e ver qual é o melhor para o paciente. Você já precisou trocar medicamento por causa de efeitos colaterais graves? Já. Teve pacientes internados na psiquiatria que tinham uma mania grave que só controlou com carbamazepina, que é um anticonvulsivante, que era feito mais antigamente. Geralmente, para chegar na carbamazepina, a gente já tentou o resto antes e a gente não chega a fazer de primeira vez. Ela respondeu muito bem à carbamazepina, mas o problema é que ela apresentou lesão cutânea, que a gente tem muito medo, porque a carbamazepina pode ser responsável por reações cutâneas graves, como DRESS, Stevie Johnson e tal. Então a gente teve que desmamar. Ela também teve um exame eosinofilia, que falava a favor desses quadros alérgicos, né? Desmamou totalmente, trocou de anticonvulsivante, tentou apelar para outras estratégias e a paciente ficou bem sem a carbamazepina. Outra coisa que a carbamazepina pode fazer é a hiponatremia, que é o sódio baixo. Também não ela, mas outro paciente chegou a fazer, teve que ser suspenso. 4. Como o psiquiatra avalia o paciente está sofrendo mais pelos efeitos do remédio do que pela doença em si? Essa pergunta é difícil. Eu acho que tem que individualizar cada caso. Mas, de fato, o que é que levou o paciente a procurar ajuda? Foi a doença ou foi o colateral do medicamento? Muitas vezes a gente tem um certo preconceito com medicamentos, isso é muito comum. E aí nesse preconceito com medicamento, a gente acaba falando algumas coisas que não são tão verdades. Por exemplo, um paciente bipolar que usa lítio há vários anos, está estável,
Mas o lítio tem aquelas colaterais, às vezes tem problemas gastrointestinais, acne, queda de cabelo na mulher. E aí chega uma pessoa falando, poxa, lítio, remédio antigo, vamos trocar? Sendo que eu tô dando um exemplo de algo que eu já soube. Sendo que a pessoa tava há anos em eutimia, bem controlada do quadro do bipolar. Quando tirou o lítio, ela teve um quadro muito grave, perdeu emprego, perdeu casa, mudou de cidade por vergonha, começou a trabalhar numa área rural. Então, a vida toda da pessoa mudou por conta de um estigma com medicamento. Então, assim, de fato, a gente tem que pesar muito bem. Na verdade, a pessoa está sofrendo pela doença ou pelo remédio? Ou será que o colateral do remédio é algo que tem que ser mantido porque o paciente fica pesando risco e benefício? A gente consegue ver que seu medicamento é pior. Tem um princípio na medicina que é muito conhecido, que é primo non nocere. Desculpa a pronúncia em latim, mas primeiro não prejudicar. O que eu quero dizer com isso? Que tudo na medicina a gente tem que pesar o risco e o benefício. O malefício e o benefício. Se o malefício passa o benefício, não deve ser feito. O benefício tem que passar do malefício. Então, não estou dizendo que o malefício não existe. Muitas vezes existe sim o medicamento. Poxa, acabei de falar do lítio, da acne, às vezes engorda, questão de gastrointestinal, que tem um certo incômodo e tal. Tem que ficar fazendo a litemia com certa frequência. Então não é bacana mesmo, é difícil. Mas tem certos quadros que a gente tem que, infelizmente, planejar os colaterais.